Pessoal, nesse Zoom de hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz, né? Com 2 stories apenas, uma venda que eu considero um valor bem legal de 45K para um produto que não existia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. É importante entender que não existe milagre. Se você não produz conteúdo, se você não se posiciona da forma correta, se você não executa, isso aqui não vai servir para você. Você não vai conseguir faturar nem R$ 1.000, que dirá 45. Esse ensinamento aqui é para aquela pessoa que realmente está disposta a se posicionar, produzir conteúdo, escutar o cliente e montar uma oferta atrativa. No que isso demanda para quem vai executar? Produção de conteúdo. Nossa, Ana, mas eu produzi conteúdo e parei. Você já não vai conseguir executar isso aqui. Uma vez que o conteúdo começa, você não pode parar. O algoritmo não se importa que você tenha problemas pessoais, o algoritmo não está nem aí se você está motivado ou não. O algoritmo não liga para suas questões traumáticas, pessoais, baixa autoestima, síndrome do impostor. O algoritmo não se importa. Então, cada vez que você para de produzir conteúdo, o algoritmo vai te punir, ponto final, lide com isso ou amadureça e entenda que trabalho é trabalho, independente do seu emocional, você tem que fazer. Tá bom? Eu tô sendo muito direta aqui, gente, porque a grande verdade hoje é que as pessoas já estão com muito conteúdo para ajudá-las a se sentirem bem com o fracasso que elas têm, né? Já tem muito conteúdinho de empatiazinha, de mimimizinho, ai, coitadinho, já tem muito conteúdo assim, e o que mais tem também no meio desses conteúdos é gente que não chegou em lugar nenhum. Então aqui a gente é bem papo reto mesmo, e é importante que vocês entendam isso. O seguidor, o conteúdo, ele é a espinha dorsal do negócio digital. Então, se você não produz conteúdo e não procura crescer sua audiência, você não tem negócio digital. Não importa o que você venda, você tem que produzir conteúdo e criar um posicionamento na internet. Não existe milagre. Se você não fizer isso, você não vai ter resultado. Ana, eu não gosto de aparecer. Procura um psicólogo, vai se resolver lá seus traumas, não vai deixar de precisar que você faça conteúdo. Resolve lá com o teu psicólogo, pede ajuda para o padre, para o pastor, para quem você quiser, mas para de frescura e começa a fazer o que tem que fazer, porque sem isso você não vai conseguir ter resultado na internet. Dito isso, pessoal, o que é interessante quando a gente olha hoje para as coisas que vendem online? Não é tanto a quantidade de seguidor, nem a quantidade de inscritos no YouTube, nem nada relacionado a essas métricas que muitas vezes são só de vaidade. Eu tenho contas aqui que eu atendo que tem 5 vezes mais seguidor que eu e não consegue faturar o que eu faturo. Então tem pouco a ver com essa quantidade, tem mais a ver com a qualidade. E como é que eu construo uma audiência de qualidade? Quando eu tenho um posicionamento bem alinhado na internet. Se o meu posicionamento é dúbio, se o meu posicionamento é mal feito, se o meu posicionamento não passa percepção de valor e não gera desejo em quem me acompanha, ele não é um posicionamento bom. Se o meu conteúdo não traz para minha audiência um aumento de nível de consciência, que é o que a pessoa ter consciência que ela precisa do que você vende, eu também não vou conseguir atrair a atenção das pessoas na internet e muito menos vender. Quando eu começo um processo de posicionamento aqui, com um mentorado ou com um expert ou o que for, eu sempre preciso realmente sentar com ele e entender como você quer aparecer na internet, qual é o personagem que você vai assumir na internet. Ah, Ana, mas todo mundo da internet é um personagem? Graças a Deus, sim, porque só faltava serem chatos desse jeito na vida real. Então, graças a Deus, na internet é personagem, sim, e que bom, né? Porque a gente é muito chato para também estar assim aparecendo para um monte de gente, então na internet a gente vai parecer ser mais legal, mais inteligente, mais bem-sucedido. Ah, mas isso é enganar as pessoas? Não, isso é um ato de caridade, tá? Porque, como eu tô falando, a gente é muito chato, não tem qualquer razão para a gente querer ser 100% autêntico em lugar nenhum. Então, melhor ser um personagem mesmo, que é mais agradável para os outros e também para quem acompanha o conteúdo. Os grandes experts, os grandes nomes são personagens 100%. Não acho que mesmo quando eles mostram vulnerabilidades, etc., eles não estão sendo personagem, não. Tudo aquilo é milimetricamente pensado para vender,
o Instagram não é diário, eu sempre falo isso por aqui também. Na internet eu tenho que parecer muito bem-sucedido. O que que é importante na internet, gente? Que eu de fato mostre que na minha área eu sou muito bom. Não cabe hoje no Instagram, por exemplo, você bancar o humildão. Ai, nossa, não sou tão bom. Ai, nossa, talvez, não sei. Não cabe. Hoje as pessoas realmente estão ali para procurar vidas melhores que aquelas levam. Então não é um lugar para você fazer um diário, é um lugar para você criar uma percepção de valor do teu trabalho de forma estratégica e vender para as pessoas que te acompanham. Lembrando sempre que a gente tem aquele dizer, né? Quem produz não consome. Então, a gente tem que estar nas redes sociais para produzir, não só para ser produto dos outros. Tá bom? Um passo muito importante, eu já criei aqui mais de 40 produtos, 90% deles muito bem-sucedidos. E todos esses produtos bem-sucedidos têm uma característica muito própria de serem produtos que nasceram da escuta. O bom produto, o bom serviço, ele nasce na escuta, não tanto no falatório. Ele nasce em você escutar o teu cliente, em você escutar as dores do teu cliente e mostrar para ele que você tem a solução para o problema dele. As pessoas gastam muito tempo tentando embalar, montar curso, preparar slide, e vai e complica uma coisa simples, porque elas se desconectam do objetivo do produto. O objetivo do produto não é o expert parecer foda, não é o expert parecer o incrívelzão, o bonzão. Não, isso aí é lá no posicionamento que ele faz. O objetivo do produto é resolver o problema do cliente. Se você pode resolver o problema do cliente com um zoom, não faça 10 zooms, não precisa, resolva com um. Tempo é dinheiro. Se você pode resolver o problema do teu cliente com um modelo de Excel, com um modelo de Trello, com um modelo de Notion, resolva com isso, não fique inventando, alongando, tornando a coisa complicada e difícil para as pessoas que te acompanham, porque elas não vão comprar. Então, o que que aconteceu aqui, né, nesses últimos dias? Eu venho estudando IA já há um tempo, aí precisei dar uma parada e retomei os estudos. E aí, o que que aconteceu? A demanda hoje no mercado por inteligência artificial está muito alta. E aí, eu escutando, não falando, vendo as pessoas perguntando, vendo a minha caixinha, vendo os grupos de WhatsApp que eu faço parte, vendo os vídeos que mais aparecem no meu YouTube, eu percebi que a demanda estava alta por IA. E eu percebi que as pessoas tinham menos conhecimento do que eu. Entenda aqui, gente, que é também um pulo do gato. A gente acha que para vender uma mentoria precisa ser o mais incrível da galáxia, o guru lá no alto da montanha. E não precisa. Para você vender uma mentoria, você precisa saber mais que o seu mentorado e conseguir fornecer para ele um acompanhamento decente. É isso, ponto. Você não precisa ter as plaquinhas da Hotmart, você não precisa ter escrito um livro, ser referência nisso ou naquilo. Não, você precisa saber mais que a pessoa que está comprando de você e fornecer para ela um acompanhamento, porque o grande pulo do gato do high ticket da mentoria é o acompanhamento. As pessoas ficaram muitos anos, nesses últimos 3, 4 anos, comprando cursos online e perceberam que elas não tinham disciplina suficiente para assistir às aulas. Não tinham, elas compram, não assistem. A taxa de conclusão de curso hoje, para vocês terem noção, é menor que 7%. 7% das pessoas que compram cursos online terminam. Ou seja, é muita gente que não termina. E a gente hoje, quando entrega e vende uma mentoria, o que que a gente está propondo? Eu vou te dar o conteúdo técnico? Vou, mas eu também vou te dar acompanhamento. E o que é esse acompanhamento? Às vezes é só uma cobrança que você faz da pessoa te entregar alguma coisa. Porque ela tendo a quem prestar contas, ela é menos procrastinadora, ela faz, ela se motiva a fazer. Ela vendo outros colegas de grupo, por exemplo, fazendo, ela consegue se desenvolver mais rápido. Então, o grande pulo hoje de vender mentoria é isso. Eu já tinha esse conhecimento, já sabia que mentoria tá vendendo muito bem e escutei essa demanda de IA. E aí, o que que eu fiz? Criei uma oferta simples e uma oferta fácil da minha audiência entender, sem complicações, sem um monte de adereço que muitas vezes a gente coloca na oferta para fazer ela parecer melhor. É muito importante que nessa fase, quando a gente cria uma solução, a gente entenda assim, pode ser que não venda, e tudo bem. Quantas pessoas estão hoje paradas sem vender porque tem medo da venda? A pessoa não vende por quê? Porque ela não oferece. Por que ela não oferece? Morrendo de medo das pessoas não comprarem. Se a pessoa não comprar, vai acontecer o quê? Nada. Não vai acontecer nada. Você não vai morrer, a sua competência não vai diminuir por causa disso.
vai acontecer nada. Você melhora a oferta, oferta de novo. Melhora a oferta, oferta de novo. Até que venda. Tem zero problema em você ofertar uma coisa e não vender. Melhora e oferta de novo. Então, não ficar também muito travado nessa coisa da venda, pensando que a venda vai definir quem você é, qual o futuro da sua vida. Não, gente. 99% do tempo a gente não vende. A gente não vende na maior parte do tempo. A gente vende num curto espaço de tempo. Agora, se eu fizer muito bem uma construção de audiência, esse pouco que eu vendo vai ser muito, vai ser bastante lucrativo. Mas eu não posso ter medo de vender. Quando eu começo, né, justamente a montar minha oferta aqui para vender qualquer coisa, essa é a primeira coisa que eu decido. Se não vender, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu vou melhorar a oferta até que ela funcione, até que ela venda. Aí entra essa resiliência tão necessária para quem empreende, né? Que eu vejo também que muitas pessoas não têm. Às vezes a pessoa chega aqui moída, coitada, destroçada, porque ela ofereceu uma coisa e ninguém comprou. O que que tem, meu Deus do céu? Imagine se o dono da loja de sapato passasse o dia na porta da loja contando quantas pessoas passaram na rua e não olharam para a loja dele. Não faz sentido, né, gente? Quando a gente pensa, né, leva para o real, que não faz sentido a gente parar nosso negócio porque uma oferta não funcionou. Eu preciso fazer a oferta melhor e mais vezes até que ela fique boa o suficiente para funcionar. Quando eu notei essa demanda por IA e notei que eu poderia entregar isso num formato de mentoria, e por que que eu quis entregar no formato de mentoria? Porque não tinha nada do produto. Eu vou entregar tudo ao vivo, vou montando semana a semana, vou entregando e tá tudo bem. O meu aluno quer isso, ele não tem tempo para ficar vendo 500 mil horas de aula gravada. Ele quer isso que eu estou entregando. Ele quer praticidade, ele quer velocidade, ele quer que eu dê para ele os modelos para ele não ter que pensar. E é isso que eu estou entregando semana a semana. Então, montei uma oferta enxuta. O que que significa essa oferta enxuta? Ela é uma oferta simples de entender, ela tem escassez, porque a gente sabe que sem escassez o ser humano não trabalha, né? Ele fica procrastinando, ele empurra para frente. E ela tem uma coisa que o lead quer muito. No meu caso aqui, era praticidade. O que que eu via? Eu via que as pessoas reclamavam que viam conteúdo de IA e não entendiam nada do que era falado. Por quê? Porque muita gente que ensina IA fica ensinando conceitos complexos. De novo, o produto não é feito para o expert parecer foda, o produto é feito para resolver o problema do cliente. Aí o expert, para parecer muito bom, muito técnico, muito incrível, ele faz um produto muito conceitual e não um produto prático. E aí o coitado do aluno não tira proveito. Então percebi isso, que as pessoas queriam muito uma coisa prática. E aí eu fui lá e formatei uma mentoria, entrega semanal, o ticket é tanto, você vai aprender a fazer SIA, SIA e SA na prática. Não vamos perder tempo com teorias, vamos fazer isso de forma prática. No que eu falei isso, a maioria das vagas já foi preenchida. E por que que foi preenchida? Rapidamente também, porque eu estou fazendo posicionamento e conteúdo. Não tem um dia nessa internet que eu não esteja fazendo isso aqui. Posicionamento e conteúdo. Tem dias que eu acordo chateado? Tem dias que eu acordo muito cansada? Tem dias que eu acordo sem paciência para a caixinha do Instagram? Tem. Mas todo santo dia eu tô lá. Porque quem não é visto não é lembrado. E porque se eu quero construir uma audiência sólida, eu tenho que gastar tempo junto dessa audiência, gerando valor para ela. É isso que faz com que as pessoas comprem mais vezes os meus produtos e que as pessoas paguem mais também pelos meus produtos. Então, isso aqui precisa entrar na cabeça de vocês como uma flecha. Você precisa ter um posicionamento online. No dia que você começa a produzir conteúdo, não existe parar, não existe pausa, não existe férias, não existe eu não quero, eu não posso, eu tô cansado. Não existe. Cada vez que você pausa na tua produção de conteúdo, é dinheiro que você deixa pelo caminho. Então, muitas vezes a gente não faturar é consequência das nossas imaturidades enquanto empreendedores também. Beleza, o que que eu fiz? Soltei lá nos meus stories uma sequenciazinha falando da importância da IA, falando do que eu tenho feito com IA e chamando as pessoas para a mentoria. Simples, sem complicação, encontro semanal para a gente se reunir, conteúdo prático, esse é o valor. Vai durar tanto tempo. No bônus, e aí bota bônus e bônus para primeiros. Não. Precisa dessa vacaração toda, não. Se você tiver algo que as pessoas querem muito, bem embalado, você não precisa ficar empilhando um mundaréu de bônus, um monte de coisa, um monte de informação. Isso aqui vai ser suficiente para a pessoa se interessar pelo seu produto.
É muito importante, gente, que nessas ofertas que a gente faz, também a gente use escassez. Porque se eu tivesse deixado em aberto a quantidade de vagas, nunca teria fechado para eu começar. Se eu não tivesse usado escassez, as pessoas iam ficar muito confortáveis para tomar essa decisão daqui a um mês. E se eu quero fazer uma oferta boa, eu preciso ter um elemento de escassez forte. Porque sem escassez, o lead não toma decisão. Então, uma oferta boa sempre vai ter escassez. Pode não ser escassez de vagas? Pode ser uma escassez de um bônus, pode ser uma escassez de período, pode ser uma escassez de valor, que vai virar, vai aumentar o preço, mas tem que ter escassez. Sempre coloquem isso nas ofertas de vocês, tá? Inclusive quem presta serviço. Então a gente deixa de vender porque gera um total de nenhuma escassez e o lead não se sente pressionado ou apressado para tomar uma decisão. É claro que para que a oferta enxuta funcione, eu preciso ajudar as pessoas a sentirem um desejo visceral pela minha solução. E o que é fazer as pessoas sentirem um desejo visceral pela minha solução? É apresentar a minha solução como uma oportunidade. Quando eu apresento a solução que eu tenho como uma oportunidade, não para mim ganhar mais dinheiro, mas para a pessoa ter mais êxito naquilo que ela busca, ela precisa tomar uma decisão frente a isso. E ela não vai querer perder uma oportunidade. Quando a gente vê uma oportunidade boa de preço, de entrega, a gente não se sente pressionado a comprar? A mesma coisa os nossos clientes. Se eu consigo gerar na pessoa desejo, mostrar para ela que aquilo é uma oportunidade, ela vai se sentir apressada em tomar essa decisão e comprar de mim. Isso é muito importante que a gente traga sempre também nas nossas sequências, especialmente nos stories. As pessoas ainda usam stories muito mal. Lá dentro do meu produto Manual do Mentor Digital, que eu vou falar para vocês mais tarde sobre ele, eu ensino uma sequência de stories que eu uso para vender mentoria toda semana e toda semana vende. A mesma sequência tem agora 7 meses que ela funciona, toda semana ela funciona. Por quê? Porque ela bate muito no desejo visceral. Ela não tem pretensão de falar assim, nossa, meu produto pode ser que te ajude. Não, ela bate no desejo visceral do lead sem dor. Porque, gente, senão o lead que está ali vê TikTok, vê Instagram, vê YouTube, vê um expert, vê outro, ele não vai tomar decisão se ele não sentir de fato um desejo visceral por essa solução. E existem formas de você fazer isso nos stories, principalmente. Eu acho os stories a melhor ferramenta para você usar nesse sentido. Quando você coloca prova social, então, eu não sei se vocês aqui já viram um videozinho que eu posto, que sou eu com uma raquete batendo assim e pinga vários prints de faturamentos nossos aqui. Aquele videozinho simples que não é difícil de fazer, gera um desejo visceral. Porque a pessoa que vê aquilo, vê dinheiro entra daqui, valores mais altos, valores mais baixos, dinheiro aqui, dinheiro ali, ela vê aquilo e pensa, poxa, eu também queria ter esse sucesso no meu negócio. Ele conversa diretamente com a dor do meu lead, com a necessidade do meu lead. Então, não precisa dar meia volta. O meu lead quer ganhar dinheiro. Ah, ele quer ganhar dinheiro para comprar um carro, para ajudar a família. Isso varia muito, né? Mas o meu lead quer ganhar dinheiro. E eu não tenho que ter medo de mostrar para ele que eu posso ajudá-lo. Porque se eu não mostro, ele vai lá na conta do meu concorrente e percebe isso lá, porque meu concorrente é melhor do que eu em gerar desejo visceral. Então, minha produção de conteúdo, ela tem que ter elementos de desejo. O que é que o meu lead quer? Meu lead quer ganhar peso, quer perder peso, meu lead quer ganhar mais dinheiro, meu lead quer dormir melhor, o meu lead quer um filho melhor educado, o meu lead quer um serviço de copy bem feito que converta clientes para ele quer um tráfego barato e eficiente. O que é que ele quer? Eu preciso realmente ter isso muito claro para na hora que eu vou produzir o meu conteúdo e falar do meu produto, eu bata exatamente nessas teclas. Como eu fiz isso nesse produto? Eu mostrei para as pessoas que existem grandes oportunidades que elas não estão percebendo, que eu já percebi, que eu já tive êxito e que eu posso ensinar para elas. Simples, funcional, o básico que funciona. Se eu tivesse feito essa sequência sem ter prévia de produção de conteúdo, teria dado certo? Não. Se eu desistisse de produzir conteúdo cada vez que fica difícil, teria funcionado? Não. Se eu parasse a minha produção de conteúdo porque ninguém manda mensagem na caixinha, será que eu teria conseguido vender? Não. Então, quando a gente fala não existe milagre, é porque realmente a estratégia de venda só vai funcionar se você estiver consistentemente aumentando o nível de consciência da sua audiência, da sua persona. E o conteúdo gratuito faz isso.
Essa é a função dele. Não é uma ONG, você é uma empresa, você não é uma ONG, tá lá dando de graça porque acha legalzinho dar conteúdo de graça. Não, você dá conteúdo gratuito para aumentar o nível de consciência daquela audiência. Nível de consciência aumentado é ela perceber que tem o problema, ela perceber que você tem a solução, ela sair do automatismo onde ela está vivendo e perceber que existe uma vida diferente daquilo que ela vive. Tudo isso é feito através do conteúdo gratuito. E aí, se eu estou fazendo isso bem direitinho, quando eu faço uma oferta, emplaca. Por quê? Eu fiz com que a pessoa sentisse um desejo visceral pela solução que eu tenho. Depois, gente, o que que faz realmente a coisa virar, né? Vendi e funcionou bem. É você sentar e executar. Aqui é onde a maior parte das pessoas no mercado hoje ainda ficam paralisadas. Elas complicam tanto o processo de execução das coisas que elas não conseguem ter resultado nessas coisas justamente pela demora em executar. Então, entre o dia que eu percebi, aqui na minha escuta atenta, que havia demanda e o dia que eu comecei a ofertar, se passaram 2 dias. Eu percebi a demanda, eu me sentei, é óbvio, eu tenho mais prática, porque eu já fiz muitos produtos, crio produtos muito rápido, sim, mas, né, resguardadas as devidas proporções, se fosse em uma semana que seja, daria para ter montado. Se tem um produto que você quer montar e você está demorando mais de uma semana para montar, cara, tá errado. Não tem razão para demorar mais que uma semana para estruturar um produto. É loucura, você não está tendo clareza, é bobagem, não precisa. Na formatação de produtos que a gente vende aqui, não precisa mais que uma semana para você estruturar um produto. Não tem qualquer necessidade. Então, escutei, passou-se 2 dias, eu já tinha a oferta enxuta montada, comecei a gerar desejo, falando da oportunidade, falando como o mercado está precisando, falando como as empresas vão precisar se atualizar. Comecei a gerar demanda, fiz a oferta e vendeu. Depois faltavam 1 ou 2 vagas ali, usei escassez, que já ia acabar, já ia fechar, a gente já ia começar a mentoria e aí vendi o resto. É muito, talvez assim, assustador como as pessoas pensam, nossa, quando a Ana fala parece que é fácil, mas é porque é fácil, gente. Quem complica é a gente. Quem fica projetando essa ideia que o produto tem que ser complexo é a gente. Quem fica enlouquecendo, pensando no produto perfeito é a gente, não é o cliente. O cliente só está preocupado com uma coisa, o problema que ele tem e como ele vai resolver. Não está preocupado com a qualidade da tua câmera, ele não está preocupado com que computador você tem, se o seu slide é bonito ou feio. Ele está preocupado se você tem a solução para o problema dele. E isso eu tinha. Empresas precisando de IA, eu fui lá, criei uma mentoria, porque o acompanhamento para eles era muito importante, por isso que eu não fiz curso. Mentoria é mais rápido de vender, mais barato de entregar e você consegue cobrar um valor maior. Então, para mim foi super importante fazer uma oferta de mentoria. Se eu tivesse ofertado um curso, as pessoas teriam comprado? Não. Compraram porque era de fato um processo de mentoria em que eu garanto que elas vão ter suporte à dúvida delas diretamente comigo. Então, funcionou super bem nesse contexto. Depois de vendido, eu sento aqui e vou preparar as entregas do produto. O que que eu fiz nesse caso? Em vez de eu ficar pensando, boto esse módulo, não boto esse módulo, será que eu tenho que colocar isso, não tenho que colocar aquilo? Preciso pôr, não preciso? Nada disso eu gasto tempo ou cérebro ou qualquer coisa fazendo. A pessoa comprou, ela recebe um formulário com as perguntas para mapear que conteúdo ela quer receber na mentoria. Para que ela queria usar IA, por exemplo? A pessoa respondeu, todo mundo respondeu. Ao final das respostas, eu tinha todo o conteúdo da mentoria já mapeado. Eu não tive que inventar, eu não tenho que criar, eu não tenho que ficar enlouquecendo, colocando um monte de porcaria dentro do produto. Eu só pego o que a pessoa diz que quer receber e monto um conteúdo para ela, resolvendo aquilo que ela me pediu. Ponto. Não tem muito o que inventar. Nossa, Ana, mas se a pessoa vai pedir uma coisa complexa e eu não vou saber fazer, não vai. Se ela fosse pedir uma coisa complexa, ela não estaria comprando a mentoria, ela saberia o mesmo que você. Ela está comprando porque ela sabe menos. Então não vai ter uma demanda ultra complexa dessas pessoas, porque se ela já está num nível muito acima de demandas complexas, ela não está comprando de você, ela está vendendo como você ou em outro momento, em outro processo de mentoria. Então, é muito tranquilo realmente de você fazer dessa forma. Manda a pergunta, a pessoa responde. Eu mapeei quais são os temas das aulas, sento durante a semana, monto o conteúdo daquela aula na semana, entrego a aula, entrego o material de apoio, pronto, a entrega está feita. Sabe? É realmente simples. Nós aqui temos esse hábito, talvez, com receio mesmo, de que o produto defina nossa existência, de complicar as coisas. Ah, eu não sei o que vender.
você não sabe de nada mais que uma pessoa, tudo que você sabe, todo mundo sabe igual. Se esse for o caso, realmente você não tem o que vender. Mas é improvável que seja. A maioria das pessoas tem sim um conhecimento maior numa determinada coisa, numa determinada área, que pode ser transformado, por exemplo, numa mentoria. Qual é o trabalho? Aprender um método para isso, aprender como fazer isso e fazer de forma rápida. Sua primeira mentoria não vai sair perfeita, tá tudo bem. Seu primeiro entregável vai sair um pouco falho, tá tudo bem. Se você se dispõe a ajudar, a seguir ajudando o seu mentorado, o seu cliente, ele vai ficar muito tranquilo com a entrega e não vai ficar pegando no seu pé porque o seu Word não está perfeito ou porque você ainda está aprendendo a falar em público, por exemplo, sabe? Eu experimentei isso muitas vezes, porque logo que eu comecei no digital, eu fiz um produto. Eu odiava fazer vídeo, odiava aparecer, e eu fiz um produto e vendeu 15 mil. Depois disso, só foi crescendo, 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 mas depois de ter atendido, né, a gente já atendeu aqui mais de 50 mil alunos indiretamente, direto e indiretamente através das coproduções, eu vejo que o que o aluno valoriza é a disposição do professor de ajudar. Mais do que um probleminha aqui técnico, um probleminha de entregável, uma questão assim. Ele valoriza essa presença próxima a ele para ajudá-lo a resolver aquele problema. E isso a gente consegue entregar com bastante simplicidade no processo de mentoria. Então, gente, recapitulando aqui, não existe milagre. Você precisa se posicionar e produzir conteúdo na internet. Isso não é realmente opcional se você quer ter um negócio online. O posicionamento é você mostrar para o seu cliente que você é a pessoa que ele precisa para resolver o problema que ele tem. E aqui inclui sim você ter de fato uma aparência bem trabalhada na internet, não aparecer na internet todo desgrenhado, todo bagunçado, né? Não ficar se escondendo atrás de perfis fakes na internet, botar sua cara mesmo. Passa por isso e passa por um conteúdo que resolve problema. Conteúdo que resolve problema vai fazer com que as pessoas confiem em você, te deem credibilidade. Depois eu abro os meus ouvidos e escuto o que que as pessoas estão precisando, não o que eu estou precisando, o que que as pessoas estão precisando em relação ao que eu sei, que dificuldades elas têm. Eu converso com as pessoas, eu converso muito com as pessoas no meu DM do Instagram, por exemplo. Pergunto as coisas para elas, porque não tem ninguém melhor que o meu futuro cliente para dizer o que ele precisa. Então, estou sempre com o ouvido aberto e uma escuta atenta para identificar essas demandas. Perder o medo de vender. Vender ou não vender não vai definir você como ser humano. Não, você não vai morrer se não vender, a vida não vai acabar, você não vai, assim, nada vai acontecer, só não vendeu, ponto. A galera que fica travada na prospecção trava porque acha que aquele não que o cliente deu define a existência dela, a competência dela, define tudo. E não define, é só uma venda. Deixa, vem, né? Vem próximo lead, vamos ofertar, vamos melhorar a oferta. Oferta enxuta é simples de entender, é aquela coisa que a pessoa bate o olho e já entendeu como é que vai ser. E oferta enxuta precisa também de escassez. Sempre, sempre use um elemento de escassez quando você for vender, para gerar no lead o desejo mais rápido pela compra. Desejo visceral é essa narrativa que você cria antes de fazer o CTA, ou a chamada para compra. Então, vocês podem reparar na minha conta, podem reparar, quem ainda não reparou de agora em diante, o seguinte: antes de eu fazer um CTA, eu sempre construo uma demanda. Eu mostro que existe demanda, eu mostro que o mercado está precisando, eu mostro que eu já fiz, deu resultado, eu mostro prova social do que eu estou dizendo, eu posto prints que endossam aquilo que eu estou dizendo. Sempre antes de uma oferta, vocês vão me ver fazendo isso. E quanto mais bem feito eu faço isso, mais eu vendo. Quanto mais mal feito, menos eu vendo. Então, estou sempre fazendo essa narrativa que deixa a pessoa muito desejosa do que eu tenho para oferecer. E, claro, executar isso, né? Pegou esse aprendizado, vocês acabaram de pegar esse aprendizado. Saiam daqui para executar isso, não saiam daqui para ser mais um aprendizado que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque isso não gera resultado para ninguém. Eu não tenho medo de executar, então sempre que eu tenho uma ideia que eu acredito que vai dar certo, eu coloco energia e coloco velocidade, porque o mercado digital é muito dinâmico, eu não posso ficar 3 meses para executar uma ideia. Porque há 3 meses o mercado mudou, os algoritmos mudaram e a oportunidade já foi para o saco. Então, sempre que eu tenho uma boa ideia, que eu percebo, poxa, escutei o meu cliente,
percebi que tem a demanda, eu faço essa execução rápida, para que eu não perca essa janela de oportunidade. Isso tem dado muito certo aqui em 5 anos que eu tenho empresa. Na minha conta, na conta dos experts, a gente sempre usa essa metodologia, por assim dizer, simplificada, para criar produtos, gerar de fato desejo para esses produtos. Isso aqui vale para produto mais caro, produto mais barato, vale também para prestação de serviço. Um ponto muito importante aqui, o lugar onde vocês mais vão sentir talvez dificuldade de executar, é em gerar esse desejo visceral. Por quê? Porque quem não tem um posicionamento bom, concreto, bem feito, às vezes se sente muito impostor para falar que o produto é muito bom, para falar que você é muito bom. A pessoa se sente, ela não se sente bem em falar isso e aí ela fica travada ali. Gente, fala sem sentir mesmo. Quando você estiver vendendo uma coisa, vende como se fosse a melhor coisa que aquele cliente vai ter acesso. Se você não sente isso, tudo bem, ignora e vende dessa forma. Porque ficar tentando vender as coisas de forma insegura, ficar tentando vender as coisas titubeando, sem afirmar para o cliente que aquela é a melhor solução, vai fazer com que você não venda coisa nenhuma. Porque o lead confuso não compra. Ele não vai comprar de você. Ele precisa da solução, então ele vai comprar de alguém que consegue transmitir segurança para ele. Então, a hora que você está gerando desejo pelo seu produto, não tenha medo de gerar desejo de verdade. Não fique, o que vão pensar? E as pessoas que me conhecem, meu colega da quinta série tá vendo meus stories, o que ele vai pensar de mim? Esquece isso, porque isso só vai atrapalhar o seu processo de venda. Dentro de um processo de venda, eu realmente preciso falar com muita segurança que aquela é a melhor solução para aquele problema. E aí, claro, eu sei que vocês são pessoas íntegras, não tem ninguém aqui que queira enganar ninguém. Você vai trabalhar para entregar isso da melhor forma. E as coisas vão se encaixando dessa forma. Mas é muito, muito importante que você entenda que os 45 mil, 100 mil, os 200 mil de faturamento no seu bolso vão começar aqui no seu posicionamento e conteúdo. Se você se dispor a fazer isso, você vai conseguir construir um negócio lucrativo. Se você produz para, se você não se compromete mesmo com criar um posicionamento forte, você não vai conseguir fazer faturamentos maiores, vai ficar sempre aí num faturamento muito baixo, tá bom?